As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no mundo. E existe um órgão que tem uma ação impactante nesse processo, mas que de maneira recorrente é esquecida, que é o intestino. E a depender de como você age frente a esse órgão, vai ser um grande fator determinante desse desfecho. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E esse tema do intestino, eu tô abordando um pouco mais, que eu vejo que ainda existem algumas dúvidas, questionamentos sobre esse processo. Então vamos nessa, vamos abordar um pouco mais esse órgão, que não é simplesmente uma coisa que absorve nutrientes, mas também um produtor de neurotransmissores, que tem uma ação impactante na sua percepção, na sua qualidade de vida. Por questão da flora bacteriana, você pode facilitar ou dificultar a produção e absorção de vitaminas, de minerais, inclusive com produção de fatores pró-inflamatórios que aí vão ter essa correlação com desfechos cardiovasculares. Então vamos nessa, vamos entender um pouco mais esse processo. No nosso intestino, a gente tem cerca de 4 milhões de tipos diferentes de bactérias. Se a gente pegar o número dessas bactérias e comparar com o número de células que a gente tem no corpo, a gente tem 6 vezes mais bactérias do que células no corpo. Então a gente não pode simplesmente menosprezar esse ponto. E quando a gente vai abordar questões de hábitos de vida, esse tripé, alimentação, exercício, sono, vai ter um fator de modular positivo ou negativo essa diversidade bacteriana. Se esse tripé está bem estabelecido, bem firmado, aumentar a concentração de bactérias benéficas, reduzir a concentração de bactérias maléficas, melhorar a concentração de ácidos graxos de cadeia curta, que tem como efeitos biológicos melhorar o seu sistema autoimune, melhorar o contexto entre a relação daquilo que causa pró e anti-inflamação. Já tem vídeo aqui que eu abordo esse assunto, da dieta anti-inflamatória. Na verdade, se você oferta alimentos de boa qualidade, a parte da proteína, gordura, carboidratos, polifenóis, pré e probióticos, você tem essa ação de alterar a flora intestinal com esses benefícios biológicos, e aí no lugar da gente ficar olhando a causa e a consequência, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Meu corpo está inflamado, eu estou inchada, eu não tenho uma boa relação de massa muscular por massa de gordura, a minha testosterona fica baixa, minha vitamina D fica baixa, aí você fica repondo vitaminas, fazendo reposições hormonais desnecessárias, isso tudo porque o seu intestino não está conseguindo absorver aquilo que você produz. Ou, de fato, você tem uma baixa produção por conta dessa limitação. Então, vamos nessa, vamos entender esse processo. Quando há uma dieta desbalanceada, um excesso na oferta de carboidratos processados, um próprio excesso de oferta de proteínas principalmente de origem animal, com baixa oferta de fibras alimentares, isso também pode existir, certo? Você vai ter um desbalanço ali na produção de alguns metabólitos, e esses metabólitos, está passando uma imagem aqui para vocês nesse momento, tá certo? Esses metabólitos, eles vão ser produzidos ali na região do intestino por essas bactérias, vão chegar e ser metabolizados, oxidados ali na região do fígado, e se transformar nessa substância aqui chamada de T-mal. Essa substância tem uma correlação com esse processo de entupimento de artéria, esse processo inflamatório crônico, que é esse o ponto que a gente tem que agir. Então, como é que você faz um processo anti-inflamatório? Reduzindo esse desbalance que você está ofertando para o seu corpo. Como é que você quer ter um corpo equilibrado, um corpo saudável, um corpo bem nutrido, se você não está as substâncias necessárias para aquele trabalho? De maneira recorrente aqui, eu sempre coloco analogias. Então, o nosso corpo ele é uma casa, está em constante dano
e reparo. Dano e reparo. Ao longo do tempo, você tem marretadas. Você quebra a fibra do músculo e aí você derruba o muro. Para que você tenha uma reconstrução, um reparo desse muro que foi danificado, você precisa ofertar água, tijolo, cimento. Água é a quantidade de água que você ingere ao dia. Cimento é o carboidrato que você ingere e o tijolo é a proteína. Então, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, você tem que ter um bom equilíbrio, um bom balanço nessa oferta, para que você consiga gerir de maneira harmônica, de maneira otimizada, todo esse processo. Então, a mensagem final aqui para vocês que têm queixas recorrentes de baixa energia, de baixa libido, baixa concentração de vitaminas, baixos valores hormonais, avaliem o tripé. Como que você está ofertando alimentos de boa qualidade ao seu corpo? Tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade. Avaliem se você está ofertando exercício físico, porque o próprio exercício ele tem uma ação direta em melhorar a concentração de flora bacteriana, independente do processo de alimentação. Obviamente, quando você junta os dois, você potencializa, todo esse sistema. Como é que está o seu volume de sono? Porque é na hora do sono que você vai ter uma melhor absorção, um melhor contexto de reparo daquele dano de fibra muscular, a parte de célula intestinal também que vai ser otimizado nesse processo. Esse contexto, ele vem antes de ficar suplementando vitamina, fazendo reposição de hormônio. Pior quando vocês fazem isso de maneira aleatória, solta, individual, que eu vejo aqui alguns comentários. Ah, Danilo, eu estou fazendo reposição de vitamina por conta própria. Será que isso tem algum efeito negativo, algum efeito colateral? A resposta é sim. Inclusive, já tem vídeo aqui que eu abordo o tema. Então, não façam automedicação. Não cheguem a diagnósticos sozinhos. Sempre busquem uma avaliação com um profissional habilitado que saiba escutar, saiba conduzir o caso de vocês. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas, não esquece de fazer a inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprofundar um pouco mais nesses conteúdos, nesses artigos, ter acesso a lives específicas para a gente ter um bate-papo mais direcionado, tem a possibilidade de você se tornar membro aqui do canal e vamos pro próximo.